Olá pessoal, vamos para mais uma aula do RStudio, onde vamos começar a utilizar o R. Bom, nessa aula nós vamos aprender a utilizar o R como uma calculadora básica, fazendo operações de soma, subtração, potência, multiplicação, e também vamos aprender a criar e salvar objetos e também a criar o nosso primeiro script. Antes de começar a nossa aula, se você estiver precisando de ajuda com análise de dados para o seu projeto ou para o seu trabalho de tese, TCC ou dissertação, eu estou oferecendo consultoria e assessoria em análise de dados. Eu vou deixar todas as informações no link da descrição. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Bom, aqui nós temos esse painel do RStudio, onde nós temos o console. Nessa parte do RStudio é onde nós digitamos os comandos para o R, para que ele possa nos dar uma resposta. Então aqui, por exemplo, se eu digitar um "oi", ou então se eu digitar algum número, nós podemos observar que o R ele nos dá uma resposta. Quando eu digitei "oi", ele simplesmente disse que é um erro, que ele não consegue encontrar esse objeto "oi". Mas quando a gente digita um número, ele reconhece como número e apenas devolve como uma resposta àquele próprio número. Então, vamos começar utilizando como uma calculadora, onde nós podemos fazer qualquer operação de soma: 8 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 2. Nós também podemos fazer subtração, divisão e multiplicação. Para fazer a divisão, o símbolo da divisão é esta barrinha aqui. Fazemos a divisão de 10 por 2. Para a multiplicação, o símbolo é o asterisco, né, a estrelinha. E para fazer a subtração, o sinal de menos. Bom, outra coisa que nós podemos fazer no R é utilizar ele como uma calculadora científica. Então a gente pode fazer uma potência, por exemplo, 12 elevado a 2, onde o sinal do chapéu vai indicar quem vai ficar no expoente. Aqui no caso é o 2, onde temos 12 elevado a 2, ou seja, 12 vezes 12. Bom, outro comando que nós podemos utilizar é encontrar a raiz quadrada. E para encontrar a raiz quadrada, a gente vai usar a função sqrt. A gente abre o parênteses e dentro do parênteses a gente coloca o número que a gente quer encontrar sua raiz quadrada. Por exemplo, raiz quadrada de 144, que é 12, ou raiz quadrada de 625. Se eu for procurar outra raiz quadrada, ao invés de eu digitar novamente o sqrt, eu posso simplesmente ir no meu teclado, apertar a seta para cima e ele vai me mostrar o comando anterior. E aí eu venho aqui e apago o número que estava dentro da função. Bom, outra coisa que nós podemos fazer é arredondar os números. Geralmente, quando a gente trabalha com notação científica ou com divisões dos números onde nós podemos encontrar uma dízima periódica, ele pode dar um número muito grande de casas decimais, como por exemplo 6 dividido para 7, onde ele me deu aqui 7 casas decimais após a vírgula. Tá, e só para lembrar, o RStudio ele usa o ponto como vírgula, ele tem um sistema americano. Para a gente aqui no Brasil, se utilizaria a vírgula, mas é bom vocês irem se acostumando com o sistema americano, pois é um sistema padrão de usuários do R. Então aqui esse 0,85 é como se fosse o 0,85. Com o tempo, com a prática, vocês vão se acostumando a quando encontrar esse 0,85 já identificar como um vírgula. Bom, se eu quiser arredondar esse meu número para uma quantidade de casas após a vírgula menor, eu posso utilizar a função round. E eu digito o valor dentro da função round, que é o 0,85.
71429, dou um espaço e digo o número de dígitos que eu quero que esse meu número fique. Então, eu vou colocar aqui 4 casas após a vírgula. Bora. E aqui onde eu errei, ele apareceu o erro, ele não conseguiu encontrar o rondo. Então eu esqueci de colocar um N aqui após o U. Então tá aí, ele arredondou apenas para 4 casas após a vírgula. O legal do R é que sempre que você errar no comando, ele vai aparecer o erro e vai indicar aonde foi que ele não conseguiu ler o seu comando. Bom, nós podemos também fazer no R logaritmo. E o que é interessante aqui no R, quando nós usamos a função log para encontrar o logaritmo de um número, o próprio log aqui do R, ele é o ln. E qual a diferença do log para o ln? Bom, o ln vai ser o logaritmo de algum número com a base e, enquanto o log em si nós usamos com alguma base, né? Nós queremos encontrar, por exemplo, o log de 81. Se eu utilizar esse comando, a base que ele está usando para esse log é o valor de E. Já se a gente quiser o log de 81 em alguma base específica, como é que a gente faz? A gente digita log de 81 e diz qual é a base que a gente quer. Nesse caso aqui foi o 3 e eu encontrei o valor de 4. E como é que a gente pode confirmar isso? A gente pode pegar o 3 e elevar a 4 e nós vamos ter 81. Outra coisa também interessante de se utilizar no R é a questão do uso dos parênteses. Se eu tiver essa equação 3 mais 5 vezes 2 e eu der Enter, o que é que ele vai me retornar? Bom, primeiro ele vai fazer a multiplicação de 2 vezes 5 e depois faz a soma do resultado com 3. Então ele vai me retornar 13. Se eu utilizo parênteses colocando 3 mais 5 e depois faço a multiplicação por 2, ele vai me dar 16, que ele vai fazer a multiplicação que ele vai fazer a multiplicação de 2 vezes 8. Quando eu coloco parênteses do 3 e o 5 e a multiplicação por fora, ele entende que primeiro ele tem que somar para depois multiplicar o valor. Bom, mas antes da gente aprender a criar o objeto e armazená-lo, vamos aprender a criar o nosso primeiro script, né? Porque por enquanto a gente está aqui trabalhando, mostrando como uma calculadora, mas no dia a dia a gente trabalha com códigos imensos e que muitas vezes a gente tem que ter essas linhas de comando salva para que a gente não se perca no caminho. O que vocês vão fazer é vir nesse símbolo aqui do mais ou pelo atalho Ctrl Shift N e clica aqui em RScript. Bom, ele vai criar o script. Quando vocês clicarem em salvar, ele vai abrir e pedir para vocês mostrarem a parte onde vocês querem salvar esse script de vocês. E o que é que se faz no script? Podem escrever comentários utilizando o jogo da velha e escrevendo qualquer palavra, ou números, enfim. Nessa próxima linha aqui, eu vou criar um objeto. O meu objeto se chama num e ele tem o valor de 12 dentro dele. Eu vou só limpar aqui esse meu console para não ficar muito bagunçada. Bom, e como é que eu uso o meu script? Eu poderia vir aqui embaixo, digitar um num, colocar igual a 12 e apertar Enter. Mas ao invés disso, vamos começar a utilizar o script. Como é que eu posso utilizar esse meu script? Eu posso selecionar todo ele se eu tiver uma sequência de comandos e apertar Ctrl Enter ou clicar aqui nessa tecla Run. Pode ver que ele lê todas as linhas de código, mas aquelas linhas que tem o asterisco, ele não leva em consideração. Ele apenas vai levar em consideração as linhas que não têm o asterisco. Com ele levou em consideração aqui esse objeto num igual a 12 e colocou aqui
no environment, o objeto 1, com o valor de 12 dentro dele. Bom, eu também poderia criar um outro objeto de outra forma, utilizando este sinal aqui, né, de menor igual e um sinal de menos. Ele também entende que eu estou criando um objeto que contém esse valor dentro dele. E com esses objetos criados, nós também podemos fazer algumas operações matemáticas com ele, como por exemplo, fazer a soma desses dois objetos ou a multiplicação do objeto. Na soma, nós vamos ter o valor de 15, onde ele somou o valor que tinha dentro do objeto num mais o valor que tinha dentro do objeto era. Na multiplicação, ele me retornou 6, que foi 2 vezes 3, que é o valor que tem dentro do objeto era. Nós também podemos criar texto, um objeto com texto dentro dele, mas para isso nós temos que colocar o nome, a palavra que nós queremos dentro desse objeto em com aspas. Por quê? Se eu fizer se eu apenas colocar igual a "oi", ele não consegue reconhecer. Por quê? Se eu digo que uma frase ou uma palavra é igual a outra, para ele ali ele é como se você estivesse dizendo que um objeto é igual a outro objeto, e ele não consegue encontrar o objeto que está após a igualdade. Agora, se eu digo que "oi" é igual a texto, ele vai criar um outro objeto "oi" igual ao meu objeto texto, que tem uma palavra dentro dele. Então ele simplesmente é como se estivesse duplicando e trocando o nome. Neste vídeo, nós aprendemos a usar o R como uma calculadora básica e algumas outras funções de calculadora científica, e a criar e salvar os nossos objetos. Além disso, também aprendemos a criar o nosso primeiro script, que vamos utilizar nas próximas aulas. Se você gostou dos vídeos, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquele seu colega, seu amigo que está começando a aprender o R. Então, bons estudos e até a próxima aula.